Olá, queridas mulheres. Nossa, que alegria que eu estou hoje em estar aqui com vocês, tá? É assim, sabe, aquela sensação, aquele sentimento de missão que está começando a ser cumprida, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito, 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 tá? Cada uma de vocês aqui, cada presença, né? Cada coração que ouviu o chamado de Maria Madalena, né? Cada batida do coração aí que pulsou nesse chamado, nessa alegria dela, nessa voz, né? Que é nossa, mas que pulsa aqui dentro, né? Nessa memória desperta de Maria Madalena, tá? Essa música é uma das músicas que eu mais gosto de Michel Garnier, e ela diz: sois abençoada, né? Somos abençoadas. Então, nessa hora, eu me sinto profundamente abençoada por ter ouvido o chamado dela, né? E por ter dito: eis-me aqui, Senhora, né? Por ter dito sim, né? E ao mesmo tempo, por cada uma de vocês que da mesma forma que eu, né, foram obedientes e estão aqui, né? E aí, falando um pouquinho de Michel, a gente fala muito, nós nos chamamos de Madalenas, né? E nos sentimos Madalenas, vamos dizer assim. Só que existe também muitos Madalenos, né? E Michel Garnier, ele tem uma história muito legal, assim, que ele canta nos locais sagrados da França, que eu sei, deve ter em outros lugares também, né? E ele canta muito nas catedrais francesas, né? Nesses locais sagrados na França. E dizem que, a história que eu ouvi, que ele dizia, até, por exemplo, existe, querendo ou não, existe um preconceito, né, talvez até na França, né, em relação a Maria Madalena, apesar de todo o histórico que ela tem de ser a discípula, né, que levou os ensinamentos do Cristo, né, ou de Yeshua, para a Europa e para a França. Eu postei, a Lu está falando, eu postei particular, tá, Lu? Tinha 2 pessoas novas e eu postei antes de começar no grupo, no particular delas, a não ser que tenha entrado mais. Deixa eu tentar aqui, ver se eu acho. Mas se forem só as 2 que eu acho que foram, elas já foram avisadas. Tá, já foi, a Fernanda acabou. Não, desculpa, gente. Desculpa essa. Não, já foi, tá?
Pode ficar tranquila, Luciana, já eu postei no particular das meninas. Quando entram, assim, logo depois de uma postagem nossa, eu entro e mando no particular para a gente não ficar repetindo no grupo e até para que as pessoas que estão lá não fiquem reclamando que é muita postagem, né? Então, diz que Michel Garnier, esse músico maravilhoso, né? Então, diz que ele ouviu o chamado de Maria Madalena e ele começou a compor para Maria Madalena. Mas devido a toda essa questão até de preconceito mesmo, né? Que, como eu digo, apesar de Maria Madalena ser reconhecida como a apóstola que levou os ensinamentos de Cristo para a Europa, para a França, né? Então, ele diz que no começo da carreira dele, né, dessas apresentações maravilhosas nas catedrais, ele dizia que ele cantava para Maria, o que não deixa de ser verdade, né? Só que a referência dele, as pessoas achavam, ou ele insinuava que ele cantava para a mãe Maria, né? E ele sabia que ele cantava para Maria Madalena e parece que no começo assim houve esse disfarce, né? E hoje Michel Garnier canta para Maria Madalena, ele tem músicas maravilhosas e literais que é para Maria Madalena e todo mundo sabe disso. E ele continua cantando dentro das catedrais mais famosas da França. Inclusive, se eu não me engano, foi em 2019 que ele fez um concerto divino maravilhoso em Saint-Bon, né, que é a gruta onde dizem que Maria Madalena viveu os últimos 30 anos dela, né? Só que o nosso canal já está contando outras histórias, porque tem muitos vieses, né, que a gente vai abrindo e vai, né, trazendo outras informações. Mas, enfim, a lenda conta Tá vindo isso. chuva, impressão minha. Oi? Oi? Ok. Eu gostaria, assim, vou pedir para que hoje a gente tente ter mais, assim, uma conversa, né? E, se possível, vocês podem abrir as câmeras de vocês para que a gente possa conversar. E também, assim, vou pedir para que quem quiser conversar, levante a mão, tem ali, olha, reações, né? Uma carinha sorrindo, escrito reações, e aí é só você clicar nele, e aí tem uma das reações que é levantar a mãozinha. Então, se alguém quiser falar, para que a gente possa ir trocando, né, informações e histórias, né? Então, eu comecei hoje com essa, vou até fazer dessa forma, porque nós estamos em 10 pessoas para que a gente se veja, tá? Então, se vocês puderem, tá? Não se preocupem. Eu falo, às vezes a gente está muito à vontade em casa e não gosta de abrir a câmera, né? Mas fiquem tranquilos para que a gente possa se olhar, se reconhecer. Ah, a Patinha disse que não ia vir, tá ali, ó. Como é que é? Deixa eu montar aqui. Que bom, gente. Muito feliz em vê-las, né? Todas bem? Que bom, que ótimo, tá? E hoje eu gostaria, assim, vou fazer uma abordagem. Eu gravei, acho que na semana passada, no History do Instagram, né, falando sobre que eu iria apresentar ali no canal vamos dizer assim, uma nova Maria Madalena. Né? Muitas de vocês que já estão no caminho já devem ter ouvido falar de vários aspectos diferentes de Maria Madalena, né? Já deve ter descoberto uma nova mulher, além daquela que a gente conheceu ao longo de 2000 anos. E hoje eu estava em um sítio que não é o meu, e eu gravei um outro history, né? Trazendo para vocês a questão da mulher selvagem. E eu gostaria de trazer esse aspecto para nós aqui hoje, né? É assim, nós mulheres fomos tão domesticadas que até nós, quando a gente fala na nossa mulher selvagem, e Clarissa Piccola, ela fala disso, né, nas Mulheres que Correm com Lobos, e é um capítulo maravilhoso,
né? Mas eu falo que até nós, quando a gente fala na nossa mulher selvagem, tem muitas mulheres que imaginam um bicho, um ser assim tão primitivo, né? Que muitas de nós têm até medo de acessar ou de falar, de pensar na possibilidade dessa mulher selvagem. Quem é que sente assim? Eu gostaria que vocês, né, se alguém puder compartilhar, né? Aí, Ivan, gratidão, querida. Abre o seu microfone e fala para a gente. Eu estava com dificuldade no vídeo, no microfone, que foi meio difícil de entrar. Eu acho que é a vergonha até do nosso corpo, dos nossos fluidos, vergonha da nossa sensibilidade, da nossa fragilidade. Isso tudo é a mulher selvagem, não é só aquela parte fera, aquela parte meio bicho que a gente tem também, por exemplo, quando a gente está defendendo a cria, né? Então, a coisa assim mesmo é um medo do feminino mesmo, aquele mais primitivo, aquela coisa mais instintiva nossa, sabe? É isso, assim que eu sinto, assim que eu vejo. E eu estou começando a olhar para isso, porque sou eu, faz parte de mim, né? Sim. São todas as partes das quais nós somos formadas, né? E é a nossa força, né? É uma força Sim. tremenda. E a gente precisa se apossar disso, a gente precisa entender que é um todo, que nós somos esse todo, né? Bacana, ótimo, legal. Vamos ouvir a Lela. É Lela ou Lela? Fala para mim. As pronúncias ficam meio confusas. Abre o seu microfone e pode falar, minha amada. Já abri, Sandra. Boa noite. Boa noite, querida. Na verdade, meu nome é Elirazi e Lela é meu apelido, né? O pessoal acha mais fácil me chamar de Lela. Isso. Assim, essa questão da mulher selvagem, eu, como sou uma canceriana dobrada, ainda tenho uma lua em peixes, que é muito sentimental, que é uma coisa muito suave, eu sinto isso em determinados momentos que acontece comigo e principalmente quando eu preciso me direcionar a um objetivo. Porque aí eu digo a você, sai da minha frente que essa água vai virar um tsunami em busca daquilo que eu quero. Então, assim, eu me percebi assim, claro, um tempo lá atrás, né? Não, inicialmente eu era muito aquela questão dócil mesmo, que traz esses dois signos que estão misturados dentro de mim. Mas eu sei que essa água pode ser fervida, aquecida e virar um tsunami. Então, isso em determinados momentos fez toda a diferença na minha vida e na minha caminhada. Por quê? Porque eu não permito que ninguém me pressione para que eu não chegue no meu objetivo. Pelo contrário, quanto mais a pessoa coloca obstáculo, aí mesmo é que eu vou para cima. E de uma forma muito tranquila, isso não é de uma forma brava, não, mas eu sinto essa força que habita em mim, sim. Muito bom. Grata, querida. Mais alguém? Mais alguém gostaria de falar? O que eu tenho assim observado, né? Como eu falei, comecei falando, nós as mulheres nós fomos tão domesticadas, né? Porque assim, acho que a geração da maioria das mulheres que estão aqui era muito assim, a menina comportada mesmo, né? A educação, né? Gente, eu sou ariana, eu tenho a lua em Áries e o meu ascendente em Áries. Então, assim, fogo em toda... Eu pego fogo, literalmente.
E eu, durante o meu período de, vamos dizer assim, de filhos pequenos, né? E depois em adolescente, e eu tive uma relação muito aberta com os meus filhos, mas eu usava uma frase com eles que é tipo assim, curta e grossa. Eu falava assim para eles: educação faz bem para os dentes. Tá? Então, agora vocês olhem, vamos dizer assim, a minha rigidez com a educação, apesar de ter aí uma flexibilidade, né, de relação e de compartilhar as coisas, mas eu falava isso brincando, mas eles sabiam o quanto de sério que tinha nessa frase e o quanto de, vamos dizer assim, de ameaça que existia ali, no sentido de que sejam educados e me respeitem, né? Mas o quanto que isso também tinha por trás uma ameaça, mas também um medo que eu, como mãe, tinha de não conseguir educá-los e de que eles também não me respeitassem, né? E de uma determinada forma havia uma ameaça velada ali, né? Que também era aquilo que, de uma outra forma, eu ouvi durante o período em que eu fui criada. Né? Que era isso, a menina não faz isso, a mulher não pode fazer aquilo. Então, a gente foi direcionada ao longo da infância, ao longo da adolescência, que eu observava com muita clareza, inclusive assim, eu sempre falo, gente, meu pai só olhava para a gente, a minha mãe só olhava e ela não precisava dizer. Você já sabia, inclusive, para que lado que você tinha que correr. Né? Que, tipo assim, que você não ia correr e atravessar as visitas. Você já sabia o que você tinha que fazer com uma olhada. Né? Então, nós fomos sendo podadas, né? Em nome de uma educação, né? Que eles haviam recebido também. Então, eu falo que se eles já faziam dessa forma, imagine como tinha sido com eles, como é que os avós haviam feito com eles, né? Então, nós fomos uma geração muito reprimida, uma geração muito castrada, né? Uma geração que foi domesticada, né? Então, as mulheres não tinham direitos, né? E nós fomos, eu já falo assim, a minha mãe, ela foi para a faculdade, e a maioria das mulheres da idade dela, nem se, tipo assim, vinha e estudava no máximo até o normal, no máximo elas se tornavam professoras, né? Então, ela já veio de uma geração onde ela ultrapassou os limites, pelo menos de uma cidade pequena onde a gente morava, e ela já fez isso. E aí, quando eu gravei esse history hoje de manhã, eu trouxe essa questão de Madalena, né? Que, vamos dizer assim, ela nos trouxe essa possibilidade já há 2000 anos de nós acessarmos essa mulher selvagem. Eu falo que é essa mulher que não aceitou castração, que não aceitou ser domesticada. E foi isso que Madalena fez. Né? Na época de Maria Madalena, as mulheres eram propriedade dos homens, elas não tinham desejo, elas não tinham vontade, elas não tinham direitos, elas não podiam aprender a ler, a escrever. Né? A escritura, então, era só dos homens. Ler e escrever eram dos homens e alguns homens privilegiados. Ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher que sabia ler e escrever diversas línguas, não era só o aramaico, só a língua que ali o povo conhecia. Né? Tanto que naquela série, uma das coisas que mais incomoda, assim, parece que incomoda Pedro, é ela saber ler e ele não sabia. Né? Então, ela, vamos dizer assim, essa mulher, né,
selvagem é aquela que ultrapassa os limites estabelecidos socialmente, culturalmente, religioso, né? Todos essas barreiras e esses limites que haviam sido estipulados, e permite que aquilo que existia de melhor dentro dela desabroche, aflore, né? E se manifeste. Né? Então, o que eu falo assim, que o convite de Maria Madalena para nós, nesse momento, é buscar dentro de nós essa mulher selvagem, essa natureza mais pura que existe dentro de nós. Né? Essa alma divina conectada com a nossa essência de sabedoria. Né? Porque aquilo que se diz, da onde que vem todas as informações, todas as coisas que se manifestaram no planeta e que não estava registrado em lugar nenhum. Né? Ela vem dessa sabedoria interna, que é uma sabedoria do espírito, que é uma sabedoria da alma. Né? E quando aquilo está fechado e é proibido, e às vezes ela é imposta até com ameaças e com violência, educação faz bem para os dentes. Olha o quanto que isso tem força. E por mais que eu dava muita liberdade para os meus filhos até hoje, né? Mas havia ali alguma coisa que falava, tem um limite, tem um limite aí, né? E para a mulher daquela época, ela era muito clara, não era velada, era muito clara. E a gente percebe tudo isso que ainda nos acompanha até hoje. Para a mulher ainda hoje tem muito essa questão da discriminação, das diferenças, né? E eu nunca vi em canto nenhum escrito que Maria Madalena precisou pegar o chicote ou ameaçar dar um murro nos dentes de alguém, né? Como eu fazia com meus filhos, para dizer, né? Mas ela amorosamente, sutilmente, dentro da grandeza de alma e de espírito dela, ela com certeza ela foi, né? Dando um jeito de que o pai, de que a mãe, de que os mestres, de alguma forma, ensinassem ela e trouxessem a ela o conhecimento que até então era velado para as mulheres. Né? Então, eu falo que existe dentro de cada uma de nós essa mulher selvagem, que é a natureza mais pura e divina, que são o que a Van trouxe. Né? São vários aspectos. Tem a brava, tem a sedutora, tem aquela amorosa. Então, são muitas faces dessa mulher que existe dentro de mim que pode se manifestar. E às vezes a gente fala assim da sedutora, seja sedutora, mas não é só aquela sedução com o seu marido e com o seu companheiro, e a questão da sedução sexual, que também a gente pode usar, porque é uma energia poderosa, a energia sexual, mas aquela mulher sedutora dos seus encantos femininos, que utiliza os encantos femininos para, como a água, ir abrindo caminho amorosa e sutilmente para chegar onde você quer. Isso também a gente perdeu, porque quem se insinua, quem vamos dizer assim, sedutora, eles vão entrar sempre na questão da sexualidade e aí você se torna puta. Né? Então, a gente precisa entrar nesse aspecto que é da sedução, da maleabilidade conosco, né? Com as mulheres mesmo, de ter essa relação amorosa e afetiva, de construir essa irmandade amorosa, né? Que é o caminho das rosas. Né? Então, eu acho muito lindo a gente tentar perceber isso, que com essas proibições nós fomos abandonando aspectos maravilhosos que fazem parte da nossa essência e da nossa alma
para não se tornar ou a puta, que era aquela velha história, né? Ou santa ou puta. E aí, se eu sou muito amorosa, se eu sou muito pegajosa, se eu chamo você de amor, se eu toco você... Ah, né? Já está ali. Então, a gente precisa resgatar esses aspectos dessa mulher que existe dentro de nós e faz parte da nossa natureza. Né? Então, gente, isso é de uma beleza, né? De chamar você de amadas, de queridas, como eu tenho feito nos grupos, né? De chegar nesse lugar, de dizer para vocês, eu amo vocês, vocês são muito amadas, vocês são minhas irmãs amadas, né? Então, e aí nessa história agora de questão de como é que nem sei como é que diz, de escolha sexual, aí já começa, né? Como às vezes a gente brinca, vem não, que eu gosto de homem, né? Então, às vezes a gente e ter essa liberdade de brincar, sim, né? De usar essa leveza do feminino, né? Que com o tempo a gente ficou muito não sabe nem se, né? Se fala com os homens, nossa, tá? Aí é a puta. Se fala com as mulheres dessa forma, a gente não sabe como é que isso vai chegar, né? De transformar o nosso coração num coração puro, porque quando você fala desse lugar de pureza, você é recebida de uma outra forma, né? Então é isso que a gente precisa reconquistar, reconstruir e trazer isso para a nossa natureza, tá? Ana Paula. Pode falar, minha amada. Ela até desistiu, abaixou a mãozinha. Não, eu nunca usei essa mãozinha, eu tô aqui aprendendo a mexer com ela. E eu tô chocada. Não, mas eu quero falar, eu preciso falar. Eu tô chocada. Tá me ouvindo bem? Assim? Tô ouvindo, pode falar. Então tá bom. Nossa, foi a minha mulher selvagem que recebeu esse chamado. Eu senti ela hoje. Eu nunca tinha sido consciente. Eu tô chocada mesmo, porque eu sempre fui muito selvagem. Eu fui uma adolescente selvagem. Eu batia em todo mundo. Eu batia nos namorados. Eu sempre fui muito agressiva, assim. E aí, de uns tempos para cá, eu venho vendo que se eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que ter essa malemolência, né? Essa fluidez para eu poder chegar onde eu preciso. Porque eu sempre fui muito, sabe? Pancada, assim, em reuniões, em grupos mesmo que eu fazia, quando eu vi que tinha alguma coisa errada, eu sentia alguma coisa de estranho, eu já ia para cima, eu já atacava. E aí tudo desandava, eu falava, nossa, cara, eu não vou dar conta de criar alguma coisa por causa dessa minha agressividade, né? Sim. E aí hoje eu senti minha mulher selvagem, né? Em vários outros aspectos. E aí, agora, quando você falou, eu falei, gente, é isso. Eu preciso trazer esse equilíbrio da minha mulher selvagem para eu poder fazer o que eu preciso fazer, entendeu? Chegar onde eu preciso chegar. Incrível! E aí você se reconhece agora, porque às vezes a gente fala, gente, eu escuto muito, né? Eu nem não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou vindo, né? Como nos nossos encontros, né? A Evinha, gente, deixa eu apresentar para vocês, tá? A Evinha, vocês têm visto, a Evinha é a madrinha do nosso grupo, tá? A Evinha está comigo há 1 ano, né, Evinha? A gente já se conhece há algum tempo, mas ela é uma rosa há 1 ano praticamente. E ela vai ser a madrinha do nosso grupo, né? Então ela vai estar aqui para nos apoiar, a mim e a vocês. Né? E aí tem gente que chega lá e fala assim, olha, todo mês antes de vir aqui, porque ela é do presencial, né? É tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo e uma semana antes eu fico, eu acho que eu não vou. Não tenho nada para fazer lá não. Não, mas o que eu vou fazer lá? Né? Então, são essas, vamos dizer assim, esses papéis dentro de nós que já começa a entrar em conflito, que é a autossabotagem, tipo assim, não, vou fazer o que lá?
né? E aí depois, quando a gente está encerrando, faz todo o trabalho lá dentro, a gente fazia 24 horas, quando estava encerrando, aí caía, as fichas começavam a cair, né? Mas a gente percebe isso, que são os nossos movimentos internos e essas diversas mulheres que existem dentro de nós e que foram negadas, né? Que começa a se manifestar e vão entrando num conflito ali, que fala assim, não, mas para que você vai lá? Vai fazer o que lá? Né? E aí, o mês passado, a gente não conseguiu, né, Vinha? E o maior presente da vida que eu ganhei foi que, tipo assim, ai, gente, como que não vai ter? Mas é o nosso presente do mês, né? É o nosso momento de estar comigo e com vocês, nessa irmandade, né? Então, para mim, assim, foi um presente a Eva e a Soninha comentar como, e agora? Né? Porque a gente vai construindo essa irmandade e esse lugar, né, de apoio, de irmandade mesmo, né, que é essa conexão com os nossos diversos aspectos que foram esquecidos, negados, né, até para a gente sobreviver nesse mundo masculino onde nós transitamos durante a vida inteira. Sandrinha, deixa eu falar, que são pedidos, você me conhece, né? Então, diga, minha amada. Bem-vindas, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assim como a Sandra. Esse ano foi um ano maravilhoso. Enquanto a Sandra começou a falar, já foi vindo assim essa questão muito clara da conexão dessa mulher selvagem que nós somos e que nós esquecemos. Então, cada um de nós que está aqui hoje, né, esse reencontro de mulheres, que nós estamos nos reencontrando, nós já sabemos disso muito bem, a Sandra sabe disso muito bem também, cada uma de nós aqui hoje se conectou com essa egrégora que nós já somos e que vai descobrindo durante todos esses encontros o tanto que essa mulher selvagem ela é real, ela não é fictícia, ela não está no campo da imaginação, ela é real. Então, assim, Madalena está aqui cutucando aqui no nosso ouvido para dar esse recado para vocês que esses encontros eles serão exatamente essa mulher selvagem se reconectando e abrindo, né, essas rosas maravilhosas se abrindo e que terão, assim, eu tenho certeza, a Sandra está super preparada para essa direção, porque esse ano que nós estivemos juntas, cada um de nós tem uma forma de aprendizagem, de vivência, mas a Sandra foi conduzindo as nossas vivências e foi nos conectando para hoje chegarmos aqui, né? E eu ser colocada como madrinha nesse grupo maravilhoso que está se formando. Então, bem-vindas, mulheres selvagens. Eis-me aqui, senhora. Mais alguém, gente? Alguém que tenha... Bom, alguém que tenha se perguntado, olha, eu estou indo, mas eu não sei o que eu vou fazer lá, mas está tudo bem. Como é que... Né? A Van... Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma percepção, trazer algo, né, que a gente possa estar compartilhando? Eli, fala, querida, abre o seu microfone e venha para a roda. Boa noite a todas. Boa noite, Amada. Então, para mim, é bem interessante esse aspecto que você está trazendo, Sandrinha, porque, veja bem, com 58 anos e todas as vivências que nós já passamos, não é? Sim. Eu estava realmente me perguntando, esse chamado que é recolocado na minha vida novamente, de outra forma, sim, no momento em que eu estou anciã, né? Eu não tenho mais útero,
eu sou avó, já passei por tantas facetas da deusa, né, dentro de mim. Já fui a donzela, já fui a mãe e agora estou anciã. E esse chamado, eu acredito, através de você, né, que soa muito forte dentro de mim, veio para me dizer que não estou no fim do trecho, eu só estou na curva. Sim, sim. Tem sim. muita coisa lá na frente ainda para nós. Então, esse entendimento dessa mulher selvagem, que ela nunca morre, ela só muda de faceta. Sim. Não é? Eu acho que é isso importante para nós que já estamos nessa fase da vida, em que a sedutora pode ser sedutora, sim, mas de diversas formas, né? De conduzir coisas na vida com articulações, com a maneira mais tranquila de resolver as coisas, com a nossa sabedoria adquirida na jornada. Sim. Que Não essa é? é a fase agora, não é? Sim. Mas ainda assim, se for necessário, não é? Trazer de dentro uma força que talvez eu pense que já está adormecida. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente ter essa percepção que mesmo quando essa força chegar, ela vai chegar de um outro lugar, né? Isso. E ela vai vir com a sabedoria adquirida. Uma coisa que eu tenho trazido já há algum tempo, né, é sobre a história da anciã e a história do velho, né? Então, no Ocidente, a gente está ficando velha. No Oriente, eles diriam que nós estamos ficando sábias. Sim. No Oriente, a nossa faixa etária são aquelas pessoas que são respeitadas e consultadas pelos jovens quando eles têm dúvidas. Aqui, as pessoas da nossa idade não mais, né? Mas eu lembro assim, que eu falo que quando eu era menina, as mulheres da minha idade, da nossa idade, elas eram velhas, elas tinham aspecto de velha, elas se vestiam como velhas, e elas falavam como velhas, né? Na nossa idade, Roeli, que é isso que você está trazendo aqui, a gente ainda tem uma grande trajetória, eu estou chegando nos 60, a minha avó morreu com 93, 96. Então, se eu pegar a longevidade da minha avó, eu ainda tenho 50% da vida que eu já vivi para viver ainda. E eu espero que seja com muita sabedoria. Então, eu falo que a gente precisa, essa é outra coisa que nós precisamos resgatar, que é esse respeito desse lugar de anciã sábia, né? E que isso possa brotar dentro de nós para que a gente ocupe esse lugar. Né? E não precisa ser nessa história dessa anciã já velhinha, já que às vezes isso era algo, né, que tinha que estar já na bengalinha, já de um outro movimento. Né? Hoje eu consigo sentar no chão, fazer uma roda com os meus netos e brincar, às vezes, num fogo, né? Que aí aquela gargalhada e se sair correndo atrás deles, mas fazer de um lugar de sabedoria e de um tempo que eu não tinha para fazer com os meus filhos. E às vezes eles reclamam: a mãe, olha aí, quando é que ela fez isso com a gente? Eu falo: para de ciúme, molecada, né? Tipo assim, deixa eu mimar e ao mesmo tempo ali ensinando os netos e chamando a atenção. Eu não falo mais só educação faz bem para os dentes, mas eu falo assim, não faz isso, porque isso, por conta daquilo outro. Eu já consigo, é um outro lugar, é uma outra mulher que está aqui dentro. É essa sabedoria que vem chegando devagar. Né? E
E a gente espera que seja devagar, até para que a gente vá adquirindo ao longo dos anos, para que a gente tenha muitos anos pela frente para adquirir essa sabedoria. Assim Né? será. Que a gente possa desenvolver aí nos próximos 20 anos, para que a gente tenha aí 20 anos pela frente. Né? Mas é um lugar de você olhar as diversas faces desse feminino sagrado que nos habita. E desse masculino sagrado que nos habita, que é isso. Na hora que é necessária, a gente sabe dizer o não, que é essa questão mental ativa, mas falar na unificação com o feminino, que é o amoroso. Né? Não perder esse lugar, né, do raciocínio e da mente racional para poder tomar decisão, olhar, mas ter aquele olhar amoroso do vô, né, e da avó, que também sabe medir ali tudo que está acontecendo e falar assim, gente, não precisa ser a ferro e fogo. A educação pode vir de outro lugar, o limite pode vir de um outro lugar amoroso, que é um direito adquirido. Né? Então, essa mulher selvagem aqui, ela já foi, né, modelada, moldada, ela não foi domesticada, né? Mas ela adquiriu esse direito, né, de estar mais refinada e mais fortalecida de um lugar que não precisa provar mais nada para ninguém. Mas ela continua atuando e ela continua sendo aquilo que ela nunca deixou de ser, né? Que é essa essência, esse espírito, essa sabedoria que vem da alma, e às vezes a gente levou aqui 50, 60, 45, tem umas mais novas chegando aqui, né? E nossa, eu honro, agradeço muito, né? Que venha buscar, né? E beber dessa fonte, porque a gente também quer beber da fonte de vocês que são mais novos, estão chegando. Porque a gente tem muito para compartilhar, né? Então é algo assim que me toca muito. Eu me lembro, estou olhando ali para a cara da Fatinha, que a gente já falou do nosso sonho de ter um grupo de 13 anciãs, né? De estar crescendo, né? E fazendo essas trocas de alma mesmo, né? De construir essa irmandade de compartilhamento, né? E de estar trocando essa sabedoria que não tem idade, não tem limite, né? E de todos esses papéis, né? Dos quais a gente continua usufruindo, né? A criança continua manifestando. Eu sento no chão hoje com os meus netos, essa criança que está ali manifestando. Né? Eu sei conversar, hoje eu tinha grupos das meninas, das pessoas mais novas, que também estão chegando no curso que eu estava lá, e a gente conversa de igual para igual. Tem uma adolescente aqui dentro, que também já compreende todas as dores e as tristezas que elas estão passando hoje. Porque a adolescente não morreu, né? E essa experiência está aqui dentro. Então, no caminho das rosas, são esse revisitar de todos esses papéis e de todas essas mulheres e essas crianças que estão aqui dentro, que nós iremos visitar. São essas memórias que serão tocadas, né? E aí, como disse a Roeli, nós já trilhamos tantos caminhos, tantas jornadas nós fizemos, mas ainda tem muito, né? E a nossa alma é que vai trazer dentro de nós aquilo que já está pronto para ser acessado e ser despertado. E às vezes histórias, né, Rony, que a gente já viu diversas vezes, mas ainda tem algo ali que pode ser, né, curado ainda.
né? E durante os nossos encontros, as nossas histórias, eu vou contar depois para vocês de histórias que eu já tinha visto e revisto, e há uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de trazer de volta em uma experiência, né, espiritual que eu tive, e fazer a cura, né, dessa ferida que já tinha sido, né, como diz outro, tratada e cuidada diversas vezes. Então, são muitos aspectos nossos. E uma coisa assim, que eu quero trazer para vocês: não tenham medo. Confie na sabedoria da sua alma, porque é ela que vai nos conduzir nessa jornada iniciática, né? Ela vai trazer aquilo que você está pronta, ela vai trazer aquilo que você está preparada, ela vai trazer aquilo que está pulsando ou adormecido, porque às vezes a gente fala assim, gente, mas faz quantos anos que eu não lembro disso? Nem lembrava mais, né? Mas estava lá, pronto. E não é daqui, né, que vai surgir, né? É a tua alma, e o portal é o seu coração sagrado. Né? Então, assim, é um caminho que não tem explicação, não tem como você falar que vai ser. A gente tem o nosso roteiro, o nosso caminho, tem algumas coisas que são preparadas para cada encontro, mas dependendo do grupo, né? Como são muitas vamos dizer assim, as técnicas e as meditações e tudo que a gente pode fazer, pode ser que no momento algo mude, né? A energia da egrégora traga algo novo, né? E aí aquilo acontece, né? Porque existe, né? Além da nossa egrégora, da nossa presença física aqui, tem, eu falo assim, no mínimo, meu anjo de guarda e o de vocês. Então, esse grupo é bem maior do que parece, né? E a gente vai no fluxo, né? De acordo com o que cada uma vai trazendo e está pronta para viver, né? Porque a alma é sábia, ela não é boba, ela não vai trazer nada daquilo que você não esteja pronta para ver, né? Então é uma jornada muito linda e de muita presença, né? Acho que seria isso que ficaria assim mais claro. Mas alguém gostaria de trazer algo, né, sobre a sua mulher selvagem, ou alguma percepção, ou algo do seu chamado, né? Aqui nós temos várias pessoas que já estão inscritas, mas tem pessoas que ainda não se inscreveram. Da onde que vem esse seu chamado? Como foi que você sentiu isso? Se quiserem compartilhar, se tiver mais alguém, né, fique à vontade. Alguém? Sandra, posso falar? Posso falar? Eu queria voltar um pouquinho no que vocês estavam falando para colocar a minha experiência, porque foi exatamente isso, né? Eu fiz 60 anos agora, em junho desse ano, e antes desses 60 anos já vinha acontecendo muitas das características de algumas mudanças em mim, que eu achava assim, gente, tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou mais caminhando para encerrar os ciclos. Como é que me chega algo que vai sacudindo a minha vida, vai bagunçando o meu coração, e eu começo a dizer, eu não acredito que eu vou ter que começar tudo de novo, eu pensando comigo, né? E aí cá estou eu, era só isso. Sinal que não terminou, né, Lelaci? Sinal que... E eu sempre falo assim, ó, belisca. Se sentir, quer dizer que não terminou ainda, né? Quer dizer que a gente está aqui nesse movimento, né? Eu perdi a minha mãe 3 anos depois de perder a minha avó. Então, eu tinha uma expectativa da minha mãe que nós teríamos mais 20 anos para viver juntas, né? E eu sempre falava para ela assim, mãe, eu vou seguir o caminho da minha avó, eu vou ficar bem velhinha. Então, assim, meninas, eu pretendo estar aqui no mínimo mais 20 anos com vocês.
tá? A minha intenção, e pelo que eu entendo, eu vou seguir a minha avó e não a minha mãe, né? Mas é assim, uma percepção também, né? Pode ser que amanhã eu parta, né? Mas não é um desejo, é uma percepção, né? Porque eu sei, eu estou iniciando com vocês essa jornada e esse caminho com Maria Madalena, apesar de eu estar no caminho desde 2016, né? E eu disse para vocês, muitas de vocês que eu conversei, que a gente fez aquela videochamada, que eu tinha muita resistência para fazer esse trabalho online, e ao conversar com vocês e ouvir as histórias de vocês e ver a distância em que cada uma de vocês estão, é que eu compreendi por que Madalena está me pedindo esse trabalho online. E eu sei que eu tenho muita coisa para fazer ainda com grupos de mulheres. E é por isso que eu estou dizendo que a minha percepção é de que eu vou ficar aqui durante muito tempo ainda. Né? Mas eu posso estar enganada e posso partir amanhã também, não é? Mas eu tenho esse sentimento assim, né? Tudo bem, minhas queridas? Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Ok. Então, eu só gostaria, assim, né? É assim, meninas, eu contratei uma equipe de venda, né? Então, porque eu falo que eu não sou vendedora. Então, quando a gente começa com um trabalho, e aí tenho aquela história também de que eu tenho um contrato em que eu preciso dar os meus recados, né? Então, assim, apenas para dizer que hoje nós fizemos a venda do nosso segundo lote hoje até às 18 horas, mas que se houver alguém que ainda esteja interessada, a gente vai manter o valor do segundo lote até, não é até meia-noite, é até 11h58, que ela diz que 11h59 muda automaticamente do horário de Brasília. Então, para nós aqui é 10 e né, 58, tá? Então, se vocês tiverem alguém que não tenha feito a inscrição, alguém que deseja, alguém que queira nos acompanhar nessa jornada, né? Então, serão bem-vindas e ainda vão pagar no valor desse lote que vocês fizeram a inscrição. A partir de 0 hora, ou de 24 horas, ou de meia-noite, aí a gente já vai mudar o valor. Então, se alguém quiser entrar, já vai fazer no valor diferenciado, né? Porque a gente fez toda uma programação e a gente está tentando aqui trazer facilitar o máximo possível, né, essa estadia de vocês, como algumas já sabem, a gente fez da melhor forma possível, nas facilidades possíveis, porque nós estamos todas a serviço, inclusive, né, já entendeu isso, que esse chamado vem de um lugar, né, da nossa missão de alma mesmo, né? A gente está aqui para isso. E ao mesmo tempo que a gente entra nessa jornada, a gente compreende também que é um caminho de despertar, mas que Madalena nos convida para sermos futuramente uma multiplicadora, que a gente trabalha as questões da cura e do autoconhecimento, né, de tudo que nós temos, né, de todos esses movimentos de autoconhecimento e de cura de todas essas memórias que estão em sofrimento dentro de nós, mas que ela também espera isso, que de alguma forma, né, a gente se transforme em uma multiplicadora dela, né, e que pode ser da forma como eu estou fazendo ou não também, né? Porque eu me lembro que Magui dizia, como é que a gente vai ser uma rosa, né? Da gente ter essa percepção e essa irmandade, essa mulher selvagem ativa onde nós estivermos. É no escritório, é no mercado, né? Onde a gente estiver atuando. Ser uma rosa de Maria Madalena é ser essa mulher desperta, é reconhecer todos esses aspectos que existe dentro de nós, compreendendo essa magnitude e essa multiplicidade dentro de nós mesmas, porque quando a gente se reconhece e nos acolhe, né, quando nós nos acolhemos, a gente está preparada para fazer a mesma coisa com a irmã,
com a filha, né, com os filhos, e é só isso que ela espera que a gente faça, né? Que a gente se reconheça nesses diversos lugares, nesses diversos papéis que nós havíamos esquecido ou havíamos sido levadas a negar, né? E que a gente faça, ao reconhecer isso, que a gente faça esse propósito de cura, né? De acolhimento e de presença de todos os nossos aspectos feminino e masculino sagrado, né? Então, é muito importante isso, né? Eu postei... Falar alguma coisinha? Pode, minha amada. Que a Madalena está soprando? Sim. Vamos lá. Assim, o que vai acontecer com todas nós mulheres aqui, essas rosas maravilhosas? Nós vamos acessar essa mulher selvagem que nós somos hoje, mas nós vamos acessar também as mulheres que nós já fomos. Então, essas mulheres que nós já fomos, que estão em nós hoje, a gente vai conseguir acessar essas mulheres também, porque elas que nos construíram. Então, hoje o que nós somos é uma soma de todas elas. Então, essas mulheres nós também acessaremos, né? Com todas essas técnicas, não é? Como a Sandra falou, pode ser que conforme o andamento vai ter algumas mudanças, mas com as técnicas a gente vai conseguir acessar essas mulheres que nós já fomos também, e para poder dar mais força nessa mulher selvagem que nós somos. Grata, amada. Então, e aí nesse aspecto, a gente, nessa fala da Eva, a gente pode achar que nós vamos trabalhar a nossa ancestralidade, a nossa mãe, as nossas avós, as nossas bisas e todas as que vieram antes, ou a gente pode falar também a nível de reencarnação de todos os papéis que nós desempenhamos ao longo das diversas encarnações e que estão impregnados, né? Estão registrados no nosso perispírito e que foi o que construiu quem nós somos hoje. Então, todas essas memórias estão aí disponíveis para que essa cura possa acontecer em todos os níveis, né? Enfim, dependendo do olhar, do nosso olhar, a gente pode usar uma coisa ou outra coisa, mas no final das contas, todas essas mulheres, né, a nossa ancestralidade, serão trabalhadas. E uma coisa que eu acho assim, interessante demais que a gente compreenda, que quando a gente cura, quando eu me curo e eu curo a minha ancestralidade, eu estou liberando essas memórias para a nossa descendência, né? Sejam elas mulheres ou homens, porque a nossa descendência carrega todas essas memórias mesmo, né? Como eu queria usar uma palavra aqui que eu não estou conseguindo, mas assim, a gente traz, né, essas impressões ancestrais de compromissos, né, que a nossa família, as nossas famílias que vieram antes também foram repetindo ao longo, né, das gerações, e quando a gente consegue compreender isso e curar essas memórias que estão em nós, aquilo que é curado em nós, a gente não perpetua para a próxima geração. Então, isso é muito lindo também, que a gente acaba facilitando a vida dos nossos filhos, né, dos nossos netos, né, pela purificação e pela cura que a gente realizou em nós, tá? Eu já postei lá no grupo, então, a nossa lista daquilo que a gente precisa preparar para o próximo encontro, mas assim, o que eu acho que é muito importante, né? Nós vamos nos encontrar no sábado, dia 3, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, 7 horas para nós aqui no MS, né, meninas? E aí, o que eu peço, né? Criem um ambiente onde vocês possam fechar a porta e vocês viverem aquilo que será trazido
para vocês, de uma forma bem íntima, que seria... As palavras estão... Vocês vão me desculpar, mas foi muito intenso o meu curso, viu? De uma forma que a gente fique sozinha, né? Vamos ficar, então, né? Que a gente possa ficar nessa intimidade para acessar essas informações e manifestar as emoções que vierem, né? Para que a gente não seja interrompida em um momento onde a gente possa interromper, às vezes, um processo que a gente está vivendo, né? E aí eu peço ali também, que são as pétalas de rosas, chás e folhas, tá? Para a gente... quanto mais natural essas folhas podem ser de árvores, eu quero folhas que nos remeta para a natureza, né? Porque como a gente vai estar cada uma no seu ambiente, quando a gente vai para o sítio, a gente usa a própria natureza. E, assim, as ervas, né? O chá de camomila, se vocês puderem pegar num mercadão, num lugar onde vocês não sejam aqueles saquinhos industrializados, mas que seja algo mais fresco e mais natural. As ervas também, tá? Então, se vocês não conseguirem ervas frescas, onde vocês possam até tirar as folhas para que a gente utilize, tá? Pode ser as folhas de árvores mesmo, tá? Tirem um galho, tirem as folhas. E eu acredito, assim, que, sabe, as duas mãos cheias, um prato cheio, uma bacinha, aquelas bacinhas de feira, que tem uma quantidade aí de folhas verdes ou secas para a gente utilizar. Tá? Isso fora o nosso chá de camomila, que nós vamos passar o dia tomando chá de camomila, tá? E o chá de camomila é a nossa mãezinha. O chá de camomila é a matricária, né? Então, é a nossa mãe. Então, a gente vai passar o dia tomando esse chazinho, recebendo esse acolhimento e esse colo materno da nossa mãe, para a gente começar essa viagem de introspecção e de viagem de volta para o nosso coração sagrado. Está lá no grupo, tá? Então, vocês fiquem tranquilas. E aí, qualquer coisa, vocês também me perguntam, que daí eu vou esclarecendo conforme vai aparecendo as dúvidas. Tudo bem, minhas queridas? Então, é isso. Como eu disse no início, muito honrada, muito feliz e muita gratidão por cada uma de vocês, tá bem? Acho que podemos ir encerrando por aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidíssimo o nosso Sois Beni de novo, para a gente ouvir, tá? Que eu acho ele maravilhoso. E esse, lógico que eu baixei esse aqui que está no celular, mas esse aqui eu só encontrei na França. Eu trouxe o CDzinho que tem só essa música nele. E ele é muito rico, muito precioso. Agradeço muito, viu? Honrando e agradecendo a presença de vocês. Gratidão.